Dois, três. Olá. Bom, então retomando, nós estamos conversando com a Ana Isabel Cartacho, pianista, e nós estamos falando sobre a utilização de alguns recursos que ela encontrou para lidar com as suas próprias birras e lidar com os limites dessa quarentena e perceber o seu próprio ritmo, né? Uma coisa muito interessante, né, que na conversa prévia que eu tive com a Ana, estou tão acostumada a chamar você só de Isabel, com a Ana, é que ela me colocou uma questão. Ela fez uma pesquisa, que depois nós vamos falar sobre essa pesquisa, que é a dissertação de mestrado dela, mas ela fala porque o ritmo ele não é inato. E aí eu achei bem interessante dela colocar o ponto de vista dela, né? Porque nós estamos falando de equilíbrio, nós estamos falando de equilíbrio, que é uma estrutura, uma base psicomotora importantíssima, né? Nós estamos falando de tempo, de organização de tempo, que tem a ver com a organização temporal, que é uma outra base psicomotora, né? E para alguns o ritmo está dentro da organização temporal, né? E como essas três coisas vão se retroalimentando e são necessárias para que a gente possa, inclusive, se conhecer e encontrar novos recursos para lidar com os desequilíbrios. Isso me faz pensar, né, Ana, que uma das coisas que me veio à mente é se calhar nós precisamos, de repente, fazer como os pequenos, já que você trouxe o recurso da criança, né? O que a criança faz, né? Quando ela está andando? Ela tem pouco equilíbrio, né? Então, ela anda com a perna um pouco mais aberta. Por quê? Porque ela aumenta a base dela. Boa. Pequenos desequilíbrios que se tornam automáticos e que você arruma corporalmente aquilo com uma consciência de si para não cair, né? Então, eu achei muito interessante você falar, e se calhar a gente precisa ampliar essas bases para retomar o nosso equilíbrio. E aí você me veio com essa história do ritmo que não é inato. Conta pra gente aí, o que você andou pensando sobre isso? Então, quando nós somos crianças, né, essa questão do andar, eu acho que, e depois também tem a ver com a minha tese de mestrado sobre gênios, né, e experts. Então, para mim não existe genialidade a priori, né, como diz o Sartre lá. Não, você não nasce um gênio, você aprende. E é claro que as pessoas têm capacidades genéticas diferentes umas das outras e pela sua história de vida, né? As suas causas e condições fazem com que ela seja uma pessoa diferente. Mas eu acho que tudo nós aprendemos, né? Inclusive o ritmo. E essa questão de tudo nós aprendemos, para mim é fundamental, principalmente eu que ensino piano, para que as pessoas tenham um recurso, e esse recurso se você não aprendeu, você pode aprender, né? Porque no piano, principalmente, existe muito ainda a crença de que eu não tenho jeito para a música, eu não tenho ouvido, né? Então todas essas crenças, elas fazem com que você não aprenda. Então, por exemplo, o ritmo quando você nasce, você já como a criança é muito corpórea, né? Você sabe mais do que eu, ela já é embebida no ritmo. Então, ela é carregada no colo, ela sente um ritmo, ela vai aprender esse ritmo, né? Então, existem ritmos que são mais da sociedade, né? A criança é embalada num ritmo. Então, é engraçado que esse ritmo, ele começa a ser ensinado desde criança, né? Agora, quando a gente fala em ritmo, em música, e talvez seja uma questão psicanalítica interessante, que é o tempo interno e o tempo externo, né? Quando você toca com os outros, quando você fala com a sociedade, você está transpondo algo interno para o externo, e esse tempo tem que ser equilibrado, assim como a fala tem que ser equilibrada com o outro que está à nossa frente, né? Então, uma coisa muito interessante é que quando nós treinamos, por exemplo, eu estou a treinar piano lá,
tem um recurso que nós usamos muito, que é o metrónomo. Então, o metrónomo é aquela coisinha que faz assim, tac, 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 tac. Você pode pôr mais lento ou mais rápido. Para seguir uma peça do início ao fim no mesmo tempo, na mesma cadência, no mesmo andar, eu preciso treinar. Porque o meu corpo, primeiro que assim, o nosso batimento cardíaco vai variando. Se eu estou mais nervosa, se eu estou menos nervosa. Então assim, eu tenho que treinar, manter o ritmo certo. E eu tenho que treinar até hoje. Mais de 25 anos estudando piano. Eu tenho que treinar esse ritmo. Se você for pensar nos bateristas, você já almoçou com um baterista? Já! Né? Tá no prato, eles treinam horas e horas manter o ritmo. Se você for pensar numa banda, né? Quem dá o tempo é o baterista e ele tem que estudar muito para manter esse ritmo. Então o que eu quero dizer é, você aprende a ter ritmo e você tem que treinar ter ritmo. Que é uma coisa muito interessante quando as pessoas me falam assim, Ana, mas eu sou muito desorganizado. O que é que isso quer dizer? Isso é uma crença de que há umas pessoas que nascem organizadas e outras não. É claro que o seu modo de trabalho, ele vai variar. Nós estávamos falando você pode aprender, mas aprender depende do treino e das pessoas que têm a crença de que é desorganizada. A pessoa fala assim, mas eu sou uma pessoa desorganizada. Bom, é claro que existem vários tipos de personalidade, não é? Tudo bem. Agora, se você se sente uma pessoa desorganizada e você quer ser organizado, então você tem que aprender. E aí existem 1000 formas, inclusive a coach aqui, né? Que deve ensinar isso muito bem. Então, assim, existem sempre formas de você aprender. E se você não sabia antes, você pode saber agora. Então, isso para mim é uma coisa assim, foi isso que me fez estudar a minha tese de mestrado, que nós vamos ver, né? Que é como é que pessoas muito boas, pessoas que eu tenho admiração, né? Como é que elas fazem? E nós temos tendência de colocar as pessoas num lugar meio imaginário, depois, à medida que eu fui falando com essas pessoas que são consideradas gênios do piano, eu fui vendo que elas aprendem, que elas têm as mesmas dificuldades. Então, isso para mim, eu sempre quis saber como me tornar uma pessoa melhor. E aí eu comecei à procura de entender isso. Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Né? E a coisa que eu mais tento ensinar aos meus alunos é que tudo se pode aprender. Tudo se aprende. Então... Tudo se aprende. É interessante até ser organizado. Exatamente. Tem um exercício no trabalho de coach, né? Uma das coisas que nós podemos fazer, né? Tem algumas questões, né? Que a gente utiliza. Um dos mecanismos que você começou falando sobre isso, que é muito legal, eu achei ótimo, porque eu mesma estava... E essa semana eu me dei conta sobre isso. Mas eu estava relendo para fazer a entrevista e só veio a reforçar. Um dos recursos que elas utilizam são duas portuguesas. Um dos recursos que ela utiliza para falar sobre o tempo eu não tenho tempo, né? Eu quero mais tempo, e aí ela fala, bom, um dia tem 86 mil... Cadê? Que é como está distribuídas as tarefas que você coloca ao longo desses 86 mil segundos. E é engraçado, você já parou para pensar que um dia, porque às vezes a gente fala, eu gostaria de acrescentar mais 2, 3 horas no meu dia de 24 horas. Mas e se a gente parar e pensar a vida, o dia em termos de 86 mil segundos, né? Parece que você ampliou a sua base, né?
Você está ampliando ali a sua base de apoio, a sua base de equilíbrio. Você está dando uma base mais larga para você pensar e se organizar aí no seu tempo. E aí você tem algumas coisas que você pode pensar, né? Que eu lembrei agora. Uma vez a minha terapeuta até fez essa provocação. Quantos segundos você precisa para fazer uma cesta de 3 pontos no último minuto, quando está acabando e virar o jogo? É 1 segundo? Né? E assim, como é precioso para aquele que fez a cesta de 3 pontos, né? E quando o árbitro vai lá e dá o final, pum, e você virou o jogo, né? Mas o quanto aquelas pessoas não desistiram, o jogo não estava terminado para elas, ou seja, elas Cada segundo tiveram que conta. aprender. Primeiro, elas tiveram que aprender, depois elas tiveram que treinar bastante, e segundo, elas não puderam desistir, elas não desistiram, né? Porque se você desiste antes do árbitro desligar o relógio, você está entregando o jogo. E essas pessoas que fizeram uma cesta de 3 pontos, segundos antes do árbitro desligar, elas não desistiram, elas acreditaram até o fim, elas insistiram, né? Que tem um pouco a ver com o seu tema sobre a motivação, né? Então, assim, é muito interessante, e aí você pensa, né, naquela questão que você também trouxe sobre a crença do desorganizado, quantas crenças nós temos e carregamos que nos colocam em determinados lugares, né, que quando alguém mexe com a situação, você se desequilibra. Claro. E talvez, muitas das vezes, essas crenças que temos de nós e que nós recebemos também, ou fomos construindo, ou que recebemos como feedback, também está dialogando, e qual o poder que você dá ao diálogo que você faz com o seu imaginário. Quando você fala das pessoas que você coloca lá nos gênios, né? Eu não sou gênio, eu não nasci, então eu não tenho como alcançar aquele modelo. E como isso serve para tudo, né? O modelo da mãe perfeita, o modelo da mãe que dá conta de tudo na quarentena. E aí, de repente, a gente pensa, né, que esse conforto de você se sentir até bem no momento em que muitas pessoas estão se sentindo mal, tirando as devidas situações que realmente nos escapam do limite, como luto, como morte, como enfim. Mas aquelas situações que estão ocorrendo um pouco mais gerais, né? E que você, de repente, às vezes está pensando, mas fulano está dando conta disso, fulano está fazendo isso, mas fulano está fazendo... E eu não consigo fazer nada. Como assim você não consegue fazer nada? Já colocaste no papel tudo que você faz durante o dia? E quanto tempo você gasta para fazer determinadas tarefas? Se calhar seria interessante fazer isso, colocar, olhar e falar assim, olhar para quanto tempo você gasta para fazer com que você tome consciência e faça escolhas melhores.